Olá, minha gente, boa tarde. Vamos então para seguir a nossa disciplina com mais uma aula. Dessa vez agora num formato um pouquinho diferente, fazer uma videoaula, dar uma de youtuber aqui, vamos ver se isso vai dar certo. Fiquem absolutamente à vontade para dizer se, olha, professor, não gostei não, é melhor a gente voltar para as videochamadas num formato síncrono e a gente vai ajustando, tá bom? Bom, na aula passada a gente trabalhou um pouquinho naquela sessão Pitaco sobre uma série de recomendações, de atitudes online, de é, cuidados que a gente tem que ter com segurança, com backup, etc. E no final tratando uma série de dicas sobre aplicativos, principalmente para celular, para ajudar a gente a ser mais produtivo, a ser mais organizado, as coisas ficarem mais fáceis e eficientes, e é mais ou menos nessa linha essa aula de hoje. Hoje a gente vai falar aqui sobre uso de programas livres em biologia, tá? Vamos lá, para início a gente tem que conceituar isso aqui. Quando a gente fala em programa, a grande maioria dos programas que a gente está acostumado são programas que são chamados de proprietários. O que quer dizer um programa proprietário? É um programa licenciado com direitos exclusivos para o produtor. Por exemplo, o Adobe Reader eu posso instalar e usar, só que ele pertence à Adobe. Eu tenho o Windows instalado no meu computador, mas ele é um produto da Microsoft e apenas da Microsoft. Se vocês têm um iPhone aí, o sistema operacional dele é o iOS, só que o direito de uso dele é da Apple. Ou seja, eu posso até utilizar, só que apenas isso. Eu posso fazer aquilo que a empresa me permite a fazer, caso contrário eu estou cometendo um crime e sou, portanto, passível de ser punido por esse crime. Por quê? Porque esses programas estão protegidos pelas chamadas leis de copyright. Aquele símbolozinho que a gente vê, que é esse Czinho dentro da bolinha, né? Isso significa que, olha, todas as cópias, não apenas as cópias são reservadas à empresa, mas eu não posso, por exemplo, melhorar esse programa. Um exemplo que aconteceu comigo durante o mestrado. Eu precisava fazer uma determinada análise estatística e tinha um programa que fazia isso, foi desenvolvido por alguns pesquisadores lá da Inglaterra. Só que esse programa ele não fazia as análises estatísticas que eu precisava para o conjunto de dados que eu tinha. Em outras palavras, eu precisava daquela análise só que para um conjunto de dados multivariado e aquele programa só servia para dados univariados. E aí, portanto, eu acabei não usando aquele programa porque ele não me atendia. Se eu fosse um desenvolvedor, ou conhecesse, ou fosse rico e pagasse um desenvolvedor, ele poderia pegar a infraestrutura já daquele programa, melhorar ele para que ele passasse a fazer essa análise também com dados multivariados e, portanto, atenderia e poderia, inclusive, cobrar, né, para a utilização desse programa melhorado. Só que eu não posso fazer isso, quem fizer isso está cometendo um crime, porque os direitos de cópia são do proprietário. Somente ele é responsável por administrar, por melhorar, por alterar e por distribuir aquele programa, né? Isso é um complicador, né? Isso fornece barreiras à livre dispersão, à livre distribuição do conhecimento que a gente tem. E a ciência, ela é feita para ser livre, né? O ideal é que sejamos livres para poder, por exemplo, a gente não na biologia, mas a galera lá das ciências da computação, olha, se eu tenho um programa aqui, ele pode ser melhorado, por que não? Todo mundo se beneficiaria. Por que não? Porque uma empresa foi lá e registrou ele e, portanto, somente ela tem esse direito, né? Percebam que existem duas coisas distintas. Uma coisa é o programa ser proprietário e isso é algo independente de dinheiro, tá? Um programa ele pode ser proprietário e também ser gratuito, tá? São os chamados freeware. É qualquer programa cuja utilização não implica o pagamento de licenças de uso ou de royalties. Por exemplo, o Avast, o antivírus, ou o Skype para chamadas, são programas que são gratuitos, você vai lá no site e baixa o Skype, baixa o AVG, instala no seu computador e usa, beleza, sem problema, mas
Se você quiser implementar uma nova ferramenta no Skype, você não pode. Se você quiser você distribuir cópias do Skype, você não pode. Por quê? Porque ele é um programa proprietário. Todo o código-fonte desse programa é uma propriedade da empresa que o construiu. Tá? Justamente pensando nesses problemas, nessas barreiras ao livre pensamento, à livre distribuição, ao progresso científico e tecnológico, um grupo de pessoas, algumas décadas atrás, utilizaram as mesmas leis de copyright e inventaram o tal do copyleft, que é um negócio bem bacana, que é uma forma legal de retirar barreiras à utilização, difusão e modificação de uma obra criativa devido à aplicação clássica das mesmas normas de propriedade intelectual, exigindo que as mesmas liberdades sejam preservadas em versões modificadas. Em outras palavras, é proibido proibir. Isso é muito bacana. Um exemplo prático disso, olha, eu fui lá, desenvolvo um programa, e aí eu registro esse programa, patenteio ele, mas ao invés de patentear ele com regras de copyright, eu utilizo essa filosofia do copyleft, que aí dessa forma, olha gente, criei um programa, tomem aí, façam dele o que vocês quiserem, se quiser melhorar, se quiser distribuir, se quiser estudar, se quiser usar, beleza, desde que, assim como eu estou liberando essa criação minha com toda a liberdade, vocês também são obrigados a manter essa liberdade. Então você não pode pegar o meu programa, alterar alguma coisa nele e passar a cobrar. Ou colocar no seu site e passar a cobrar pelo acesso ao site para poder fazer o download. Isso não pode ser feito. Por quê? Porque ele está protegido por essas leis de copyleft. E é engraçado o termo copyleft, porque o símbolo de copyright é o Czinho com a bolinha, né? E aí o de copyleft, right é a direita, e aí eles colocaram justamente o left à esquerda, justamente para dar essa ideia de... É a mesma coisa, só que no sentido contrário. Tá? Uma coisa, expandindo ainda mais essa ideia, a gente traz o conceito de software livre ou programa livre, que é todo e qualquer programa, como o nome está dizendo, livre para uso, livre para distribuição, livre para estudo e livre para modificação. Eu tenho liberdade para executar esse programa no meu computador, para qualquer que seja o propósito, para estudar o código-fonte, se for da minha área. Se eu quero redistribuir cópias, eu posso, e aí dessa forma todo mundo vai se ajudando. Se eu quiser modificar e melhorar o programa e distribuir essas modificações, beleza, posso também. Todo mundo sai ganhando. E uma fundação que vem investindo nisso é a Free Software Foundation. Os programas chamados software livre são meio que sinônimo de programas de código aberto ou programas também chamados de open source. Vocês vão ver esses três termos sendo utilizados para programa, olha, que eu tenho acesso ao código-fonte e a minha liberdade é irrestrita. Tá? Pensa, por que isso é importante, ter esses conceitos? Porque se vocês olharem o computador de vocês, as coisas que estão instaladas lá, eu convido vocês a fazerem isso, vocês vão ver que a grande maioria, talvez até se não todos os programas, são programas proprietários. Imagino que a quase totalidade de vocês está usando o Windows. Se precisar escrever um texto ou montar uma apresentação, vocês vão para o Microsoft Office, né, o Word, o PowerPoint, etc. Quem trabalha aí com edição de imagens usa o Photoshop ou o Illustrator. Hoje em dia até que não é mais tanto comum, porque o R ganhou ele está muito disseminado, então ele superou todo e qualquer outro programa estatístico, mas até a época do meu mestrado, quando se falava, análise estatística um pouquinho mais complicada, era sinônimo de estatística, não tinha para mais ninguém, que também é um programa proprietário. Vocês leem aí o PDFs no Adobe Reader, é de graça? Mas é proprietário. Galera que precisa fazer análise de áudio e de vídeo, Adobe Audition e Premiere. A gente, inclusive, aqui nessa disciplina, vai utilizar um programa proprietário que é o Mendeley.
Além do Mendeley, antes dele, o EndNote era o mais comum. E o pessoal que precisa fazer mapa, muitas vezes acaba recorrendo ao ArcGIS ou pirateando o ArcGIS, o que é pior, né? E por que esses programas são proprietários? Porque, obviamente, essas empresas precisam lucrar, elas são feitas pensando em lucro, não há nada de errado nisso, mas isso gera um problema, né? Por quê? Quando a gente olha esses preços aí, vê que isso é incompatível principalmente com a realidade de nós, pobres brasileiros, ganhando em real, com o dólar que já está para lá dos R$ 5, né? Eu dei uma atualizada nos preços desses programas ontem, para poder gravar essa aula. Eu só não consegui atualizar o preço do Estatística e do ArcGIS, porque agora eles não colocam mais, não disponibilizam o preço publicamente, você tem que entrar em contato com a empresa. Mas olha só com programas eu vou gastar o Windows, R$ 400, o Office para ter Word, Excel, PowerPoint, etc. Mais R$ 239 por ano, tá? Daí a um ano, mais R$ 239. Photoshop, se eu for comprar na Adobe só o Photoshop, 1.080 pau. Illustrator, mais 90. O Estatística, se eu não quiser, o R é ruim, é chato, tem que ficar digitando os comandos e tal, beleza, desembolse R$ 2.500. O Adobe Reader é uma exceção, ele e o Mendeley são gratuitos, mas olha só, o Audition para áudio, R$ 90 por ano, o Premiere para vídeo, mais R$ 90 por ano, e o ArcGIS para mapas, a módica quantia de R$ 6.300. Eu vou somar tudo isso aí, eu vou gastar aí logo de cara R$ 10.000 e mais todo ano mais de R$ 1.500. Detalhe, tudo isso só com programa, sem contar o computador em si, sem contar periféricos, se eu precisar do mouse, etc. Tá? Só programas é essa fortuna toda. E aí existem dois caminhos que a galera recorre. Quando vê esse problema danado aqui, existem duas soluções para não pagar essa fortuna. Infelizmente, a solução mais comum é partir para a ilegalidade, partir para o crime, partir para a pirataria. Aí você vai lá e craqueia o Windows, o Office, etc, etc. E aí acontece aquilo que, sério, juro para vocês, praticamente todo evento científico que eu vou, tem alguém passando o seguinte vexame. O computador da comissão organizadora não funciona, aí a pessoa chega lá com um pendrivezinho para poder plugar, para poder fazer a apresentação dele. Não, o computador não tá lendo o pendrive. Apresenta no seu computador mesmo então. Aí você vai lá, pega o seu notebook, pluga no Datashow, na hora que projeta ali na tela, primeira coisa que salta aos olhos, aquela barra vermelha enorme, chamativa, falta pouco ficar piscando do PowerPoint, né? Esta cópia não é original. E aqui do canto inferior direito, a marca d'água, ativar o Windows. E aí aquele cara que possivelmente vai ser o seu futuro, a pessoa que você estava pensando em chamar para ser seu orientador no mestrado, no doutorado, etc., é o cara que está vendo que você está indo ali para um congresso nacional mostrar publicamente para dezenas ou até centenas de pessoas que você está cometendo um crime de pirataria. Você já começa com o filme queimado antes mesmo de falar com o cara. Essa é a alternativa, infelizmente, mais comum que a galera usa. A outra alternativa, que eu pessoalmente, depois de ter usado essa, eu admito, usei bastante tempo essa alternativa aí, mas depois de um tempo resolvi ir para o segundo lado, que é procurar versões alternativas que são livres. Ao invés de usar o Windows, eu vou usar Linux. E eu estou há 10 anos usando Linux. Quando eu comprei o outro computador que eu tinha tinha saído o Windows 10 ou 8. Acho que tinha acabado de sair o Windows 8. Tava todo mundo falando que é bem diferentão e tal. É muito mais fácil, mais intuitivo de usar, etc. Beleza. Vou fazer o teste, eu vou experimentar usar o Windows aí por uma semana. Não aguentei 3 dias. Me senti dentro de uma camisa de força usando o Windows. E aí eu fui lá e instalei o Linux no computador. Galera, ao invés de usar o Office da Microsoft,
experimenta o LibreOffice. Ao invés de Photoshop e Illustrator para imagens, experimenta GIMP e Inkscape, que é o que a gente vai fazer nessa disciplina. Esquece estatística e body R. Se quiser usar uma versão livre de código aberto, ao invés de usar o Adobe Reader, existem outras opções também. E assim por diante. Ao invés dos produtos da Adobe, lá, o Audition e o Premiere, Audacity, OpenShot, KDE Live, por exemplo. Né? Ao invés do Mendeley ou do EndNote, tem o JabRef, que também é livre. E ao invés do ArcGIS, o QGIS, que faz tudo aquilo que a gente precisa e muito mais. Tá? Existem alternativas excelentes. A questão é, vocês precisam saber que elas existem, experimentar sem preconceito. Um outro problema bastante importante que motiva essa minha conversa é esse aqui, essa figurinha. Toda vez que a gente opta por ficar usando sempre esses mesmos programas aí, a gente está, em última análise, favorecendo essas grandes companhias e fazendo com que o mercado seja dominado por essas três gigantes, e dessa forma fica muito mais difícil, fica muito menos competitivo. Né? Os três dominam, os três ditam para onde o mercado vai. Quais programas desenvolver, qual preço colocar nesses programas. E aí, por exemplo, razoavelmente coincidente, na verdade coincidência nenhuma, que tanto a Microsoft quanto a Apple quanto a Adobe passaram a abandonar esse esquema de você comprar uma licença que é vitalícia e passar a cobrar anuidade. Né? Que aí, ao invés de você pagar uma única vez, todo ano você tem que pagar. E olha só, infelizmente a gente vê um grande monopólio no mercado, olhando apenas para sistemas operacionais. Vamos ver quais são os sistemas operacionais que o mundo utiliza. Essa barra azul aqui, digamos aqui, o círculo todo, 100%. De cada 100 computadores, 73 computadores rodam Windows. Outros 16,7, quase 17 computadores rodam Mac. Somando, então, os que rodam Mac e os iPhone rodando iOS, a gente tem aqui 20%. 20% está nas mãos da Apple, certo? 73% nas mãos da Microsoft e mais um pouquinho aqui nas mãos da Google em termos de sistemas operacionais, 2%. Somando essa galera aqui toda, a gente tem o quê? 73, 93, 95% de todos os computadores, de todos os sistemas operacionais ativos no mundo, pertencem a apenas 3 companhias. E isso aí ainda 3 porque eu estou considerando ainda o Google por causa dos celulares que tem Android. Se eu considerar só computadores, olha só. Vou colocar um videozinho aqui para vocês verem a evolução da utilização desses sistemas operacionais ao longo do tempo, desde 2003 até 2019. Assistam aí o videozinho. São uns 3 minutinhos, mais ou menos. Não sei se vai dar para vocês ouvirem a musiquinha do vídeo, que é até bonitinha. Então, a princípio, todo mundo rodando Windows XP, né? E aí o pinguim é o símbolo do Linux, tá? Enquanto isso eu tomo água. E aí surgiu o Windows Vista. O Windows Vista era uma desgraça, o troço ruim. Parecia um mamute obeso, pesado pra caramba, tanto é que não conseguiu nem chegar perto do XP. E depois, logo de cara, a Microsoft investiu, fez o Windows 7. E aí esse sim já estava bem feitinho e disparou. Mas como tinha muito computador antigo, demorou um bom tempo até ele passar do Windows XP.
E aí ele vai aos poucos tomando todo o caminho o espaço que o Windows XP utilizava, de 2012 para cá. E aí ela então lança o Windows 8. E aí vejam que durante um bom tempo você tem 3 sistemas operacionais da Microsoft como os dominantes. E aí ela já mudou basicamente bastante a política, uma política bem mais agressiva, forçando a galera a gratuitamente migrar do Windows 7 e 8 para o Windows 10 sem pagar nada, se eu não me engano foi isso, né? E aí dessa forma o Windows 10 ele conseguiu finalmente assumir o mercado e deixar todos os predecessores para trás. Mas percebam que são sempre as mesmas figurinhas, é sempre Microsoft e Apple. Agora, de 2018 para cá, que surgiram alguns computadores aí com o sistema operacional da Google, os Chrome OS. E Linux sempre nessa fatiazinha aí de 3 a 7%, geralmente em torno de 4 a 5%. Tá? Bom, voltando aqui para a nossa aula. Opa, deixa eu pausar esse vídeo aqui. Pronto, pausou. Acabou. Bom, o problema disso aí, desses sistemas operacionais, é aquilo que eu falei que reforça esses monopólios, né? Mas vamos lá. Em termos práticos, caso vocês estejam em vias de adquirir um novo computador ou quando forem adquirir, considerem essas 3 questões e uma quarta que eu vou falar depois. Se vocês querem um sistema operacional que seja amigável, ou seja, eu ligo ele, já vou utilizando e tal, e também personalizável, eu mudo ele com a minha cara, o Windows está exatamente nessa faixa aí, nesse quinhão. Os Mac da Apple são também muito amigáveis e muito estáveis, coisa que o Windows não é de jeito nenhum, mas ele não é nada personalizável. Do jeito que você compra é do jeito que você vai usar, você no máximo pode mudar uma outra coisinha de a barra inicial, ao invés de estar embaixo, pode colocar em um dos 2 cantos laterais, nada muito além disso. Agora Linux não, cada vez mais ele vem se consolidando como algo extremamente estável, imbatível em termos de personalização, é o sistema operacional mais personalizável que existe. E também, antigamente até que nem tanto, há uns 20 anos, não era amigável, mas hoje em dia está super amigável. Minha mãe, eu peguei um computador velho, dei para minha mãe lá, e aí, como eu sabia que eles iam encher de vírus em questão de pouco tempo, eu fui e instalei o Linux. Era um computador velho também, né? O Linux ele é muito leve, ele deixa as máquinas muito melhores. O sistema da Microsoft é muito pesado, comparando. Pronto, minha mãe, sentei ela na frente do computador. Veja aí. Ela, isso aqui eu não sei usar não. Sim, o que você precisa? Preciso do navegador. Cadê o íconezinho do navegador? Esse aqui? Pronto. Eu quero escrever alguma coisa. Tá aqui. Pronto. 5 minutos, ela olhando para a tela, ela já estava usando. Então ele é muito amigável hoje em dia. Tá? E eu estou falando essas coisas principalmente em termos de sistema operacional, que é o mais delicado, porque é a estrutura sobre a qual você vai construir a sua vida digital, sabe? Então isso é muito sério, é muito importante. E a questão é, quando você parte para um sistema operacional, você vai lá e pirateia o Windows, você em última análise, você está abrindo um buraco gigante em termos de segurança. Você vai lá e coloca um crack, né? Vai lá e coloca um crack, uma chave inválida. A primeira coisa que você tem que fazer é ir lá nas atualizações e desativar a opção de fazer atualizações automáticas e recomendadas, dentre essas atualizações importantes de segurança. Então, seu sistema fica muito mais à mercê
de invasão, de phishing, de alguém roubar seus dados ou usar a sua máquina para fazer golpes e tal. Tá? Isso é muito sério e é muito comum, infelizmente. Olhando para além do umbigo da gente, isso ainda gera prejuízos aos desenvolvedores. Por ano são estimados prejuízos aí da ordem de 50 bilhões de dólares e mais de 2 bilhões só aqui no Brasil. Ah, mas é grandes empresários e tal, não estou nem aí, estou roubando de quem tem muito dinheiro. Não necessariamente. Você está tirando a possibilidade de um cara, como eu falei, que acabou de montar uma startup aí com uma ideia genial, mas ele não consegue fazer com que essa ideia genial chegue até você porque você não está aberto a isso. Por quê? Porque você prefere cometer um crime a parar de olhar para a Microsoft, né? Gerando cada vez mais, intensificando esses monopólios e gerando insegurança para ti. Tá? Pense nisso então. Linux é um troço bacana exatamente por isso. Olha, absolutamente livre, gratuito, muito seguro. Não tem nenhuma empresa que fica cobrando manutenção, nem nada disso. E aí, o que está acontecendo, o que vem acontecendo nas últimas décadas, principalmente repartições públicas passando massivamente a adotar Linux. Por exemplo, essa aqui é a manchete de um jornal que estava falando que a cidade de Munique mudou todos os computadores para Linux e economizou dezenas de milhões de euros. Uma outra reportagem já antiga, até em 2017, já estava chamando a atenção para a importância de Linux para concursos públicos. Eu vejo cada vez mais frequentes questões em concursos públicos, polícia, para cargos na prefeitura, etc. E aí que tem a prova de informática, coloca questões que estão relacionadas a Linux ou outros softwares de código aberto, o LibreOffice principalmente. Né? E essa outra matéria aqui falando que o Windows deve ser substituído por Linux em computadores de órgãos públicos de um modo geral. Isso já é uma realidade em várias universidades. Eu lembro quando eu estava no doutorado, lá na UNB, tinha sempre, chegava o povo para apresentar seminário, eram 3 sustos na sequência. O primeiro susto, quando a pessoa chegava lá com um pendrivezinho para poder fazer a apresentação do seminário, e aí na hora que colocava o pendrive no computador, pipocava a janela e via que aquilo ali não era o Windows, que era Linux. Eita, tá, como é que eu uso isso aqui? E aí uma vez que aprendia como é que faz e tal, que é muito fácil, susto seguinte, na hora que eu olhava o pendrivezinho, via que estava cheio de vírus. E sim, os vírus do Windows, você consegue ver eles no Linux. Uma das coisas que eu vivia fazendo na época do doutorado era pegar pendrives de colegas meus, colocava no meu computador, que sabia que estava com vírus, né? Colocava no meu computador, aí estava o arquivinho ali do vírus, ia lá e apagava ou editava ele para inativar, coisa do tipo. Que os vírus geralmente são específicos para cada sistema operacional. E o terceiro susto era muitas vezes, principalmente as versões antigas do LibreOffice, a pessoa ia lá com a apresentação salva no formato do PowerPoint, né, PPTX, aí ia lá e desconfigurava tudo, porque não tinha salvo em PDF. Né? Então, é bom a gente ficar antenado nessas coisas. É possível que os computadores com os quais vocês vão trabalhar nas empresas, órgãos públicos, enfim, que vocês forem contratados, estarão rodando Windows. Ao invés de estar rodando o Office da Microsoft, vai estar rodando o LibreOffice. Tá? Pensem nisso e comece a dar uma estudada, aproveita essa disciplina. Saindo do sistema operacional, já para finalizar, indo para a segunda metade dessa aula, dessa apresentação, um dos programas, ao invés de gastar dinheiro com Photoshop ou ficar cometendo crime, craqueando o Photoshop, vamos instalar o GIMP. Imagino que todos vocês a essa altura que vocês estão vendo o vídeo já tenham instalado aí o GIMP no computador de vocês. Né? Essa é a última versão, até onde eu sei, é o 2.10. Software excelente, hiper completo. Dá para a gente fazer pranchas como essa aqui. Isso aqui eu tenho uma série de fotos que eu tirei
a cabeça de um cupim, olhando de cima, aqui essa parte com um detalhe maior, aí eu pego essa cabeça e giro para cima e tiro foto dela de lado, aí eu coloco no microscópio e tiro foto do detalhe na asa para ver essas estrelinhas e monto uma prancha, coloco escala, coloco legenda, etc. Deixo essa prancha bonitinha desse jeito, prontinha para colocar no artigo, feito no GIMP. Facinho, rapidinho. Ou se eu precisar editar o fundo, esse fundo aqui estava todo craquelado assim, porque é microscopia de varredura, né? Aí estava cheio de deformações, aí eu fui lá e saí suavizando o fundo, deixando tudo bonitinho e pronto, tudo isso no GIMP aqui, bem facinho. Abri ele aqui para vocês verem, esse arquivo, e aí se eu quiser, por exemplo, eu quero mudar a ordem dessas coisas aqui, o editor falou para começar mostrando a foto da cabeça e para tirar esse espaço entre as figuras. Beleza, não tem problema. Todas essas coisas, todas essas alterações, depois que você pega o traquejo, são muito facinhas, muito intuitivas. E você faz essas coisas muito rapidamente. Pronto, já mudei a ordem, já tirei o espaço entre as imagens. Aí agora é só salvar isso aqui e já está prontinho aí. Digamos que tivesse uma imperfeição. Por exemplo, essa parte aqui está um pouquinho mais escura. Eu dou um zoom aqui, venho na ferramenta de clonagem, cadê? Venho aqui, isso aqui está muito escuro, então eu vou colocar isso aqui mais claro um pouquinho, tá com essas imperfeições. E aí eu vou arrumando do jeito que eu achar que devo, certo? É bem fácil de ser utilizado. Opa, tá aqui em cima a aula. Você só tem que parar para experimentar. Tá? Um outro programa aí que a gente vai experimentar é o Inkscape. Esse aqui é a logo dele, a logo do GIMP, é essa raposinha com pincel na boca. Aqui seria um misto entre ponta de lápis e uma montanha com a geleira, enfim. É para a gente fazer esses desenhos aqui, e aí ao invés de fazer a mão livre, que vai virar uma coisa horrorosa, eu faço esses desenhos aqui utilizando uma mesa digitalizadora, ou então utilizando o próprio mouse. Tiro uma foto e faço o desenho por cima. Né? Isso aqui é vetorial, então eu posso imprimir tanto na folha de A4, quanto imprimir num painel, na faixa, ocupando a fachada de um prédio inteiro. Não tem esse negócio de resolução, aquela coisa quando você aumenta muito a foto, ela fica embaçada. Aqui no GIMP isso não existe. Posso fazer algo um pouco mais sofisticado, como esse banner que eu fiz essa semana aqui, foi questão de algumas poucas horas, pronto. Eu fiz isso aqui já para os menininhos, para a gente usar em educação ambiental, e aí com esses desenhozinhos, eu mudo a letra, eu mudo a cor das coisas, etc, etc. E eu fiz isso aí que é mais simples, que eu não sou um profissional da área, você coloca isso aí na mão de um profissional, fica uma coisa assim muito mais completa e complexa. Olhem só aqui. Opa! Cadê o Inkscape? Olha só, que é aquele arquivo. Aí eu quero, por exemplo, editar qualquer coisa aqui, tudo isso aqui é editável. Eu quero colocar isso aqui para cá, eu quero colocar a logo do Inkscape mais para cá, vai ficar horrível. Eu quero essa linha aqui, eu quero que ela seja, eu quero, por exemplo, que ao invés desse quadradinho do interior seja preto, eu quero que esse seja vermelho e que esse seja azul. E eu quero que ao invés dessa linha ser branca, eu quero que essa linha seja rosa. Pronto. Sabe, é tudo muito facinho de ser mexido, tudo aqui é alterável. Eu quero colocar uma curvinha aqui também. Beleza. Eu quero que essa curva seja sinuosa. Ok, não tem problema. Percebam que é tudo muito facinho de mexer, muito intuitivo, e a gente vai fazer esse exercício mais pra frente. Tá? Um outro programa aí, então assim, não precisa pagar por Photoshop e Adobe Illustrator, pagar uma fortuna, R$ 90 por ano. Pronto, GIMP Inkscape resolve.
tem muito além daquilo que a gente precisa. Programa estatístico, hoje em dia a gente usa bastante o R, em especial o RStudio, né? Aí, por exemplo, para análise aqui do Matheus, que eu abri um arquivo aqui qualquer. Eu preciso saber o código, o problema é esse. A vantagem não tem essa coisa do programa estatístico está fazendo alguma coisa que eu não sei o que é. Está fazendo exatamente aquilo que ele deve fazer. Eu quero executar novamente essa análise, por exemplo, eu estou na banca ou você vai... professor, vai conversar com o orientador, manda o arquivinho aí, o arquivinho .r, seu orientador refaz a análise dele ali na hora. Por exemplo, vou refazer essas análises aqui e gerar uma nova figura com vocês. Uma vez que está o código todo escritozinho aqui, depois Ctrl Enter, carreguei o pacote, Ctrl Enter, definir a pasta. Vamos olhar para essa pasta análise que está dentro da pasta Matheus, que são as análises do Matheus. Leio o arquivinho lá, onde estão os dados iniciais, faz a primeira análise estatística, beleza, feita, faz a segunda, faz a terceira, faz a quarta, pronto, fez todas as análises. Vamos gerar a figurinha? Vou gerar a figurinha para depois fazer a edição final no Inkscape. E vou salvar essa figurinha, sei lá, ao invés de ASOC hífen guildas, vou colocar ASOC teste. Guildas, ASOC guildas teste. ASOC teste, para ficar mais fácil de achar. Teste. Pronto, só teste.svg. Então, beleza. Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Feito. Agora, dentro da pasta análises, dentro da pasta Matheus, vai ter um arquivo chamado teste.svg, que eu acabei de fazer. Vamos ver? Dentro da pasta... Cadê? Dentro da pasta... Ixi, eu fechei a pasta do Matheus. Vamos abrir aqui de novo a pasta. Unifespa, orientação, Matheus, análise, né? Unifespa, orientação, Matheus, análise. Cadê, meu Deus? Estou cego. Isso. Unifespa, orientação, Matheus, análise. Vai ter a pasta, vai ter o arquivo teste.svg. Está aqui o arquivo teste.svg. Eu abro ele, pronto, eu posso fazer as alterações finais nesse arquivo aqui no Inkscape. Por exemplo, eu posso... esse arquivo é melhor ficar deitadinho assim. Eu vou desagrupar, porque eu quero que isso aqui fique tombado para cá, desse lado de cá. Beleza. Aí, eu não quero que isso aqui seja azul, eu queria que isso aqui fosse vermelho. Essa barra aqui com os valores significativos. Cadê, caramba? Aqui, pronto. Ao invés de azul, eu queria que isso aqui fosse vermelho. Não, eu queria que isso aqui fosse, sei lá, púrpura. Pronto. Eu quero que esses quadrados que estão à esquerda, eles sejam brancos. O interior deles seja branco e não cinza, para diferenciar dos quadrados que estão à direita. Pronto, beleza. E por aí vai, eu vou editando tudo isso aqui muito facilmente, muito eficientemente, o que é melhor de tudo. Para além do RStudio, eu não quero o Adobe Reader, eu tenho a opção de vários outros aí, como por exemplo o Ocular, que eu consigo também fazer fazer o highlight. Qual é o nome da palavra? Fazer enfim, esse amarelinho aí ao redor da letra, inserir notas de comentários, etc. O Mendeley, que a gente vai ter uma aulinha aí só de Mendeley, tá aqui, ao invés de ficar procurando, a minha biblioteca aqui está atualmente com 5.390 documentos. Eu estaria, como dizem lá em Goiás, eu estaria no pau da goiaba se eu tivesse que achar um artigo no meio desses 5.390. Ia ficar abrindo e fechando, sei lá, centenas de pastas. Eu estou fazendo um artiguinho, e aí eu queria ler para poder citar uma descrição de um gênero chamado
chamado, um bicho lá chamava Rustitermes. Aí eu venho aqui, escrevo Rustitermes, pronto, já apareceu ele aqui. Estão aqui os metadados, Rustitermes, quem são os autores, o ano da publicação, etc. E se eu quiser ler, está ele aqui. Se eu quiser destacar alguma palavra, se eu quiser inserir algum comentário para depois achar alguma coisa, digamos que o texto é grande, essa figura é importante. E aí beleza, aí lá na frente, quando eu voltar, qual que era mesmo aquela figura que eu precisava dar uma olhada? Pronto, tá a minha nota aqui, essa aqui. Ele já foi direto lá para a página. Simples, rápido, prático e eficiente. E o Mendeley ainda tem outra vantagem, que você pode criar grupos, e aí um conjunto de pessoas vai fazendo a biblioteca para esse grupo. Por exemplo, o grupo de pesquisa de vocês, tem uma pastinha lá no Mendeley e vocês vão trocando bibliografia. Todo mundo sai ganhando, né? Para mapas, ao invés de craquear o QGIS, o ArcGIS, ou pagar R$6.500, o QGIS ele tem muitas ferramentas. Assim, para a gente vai passar os próximos anos aí usando o QGIS e não vai explorar tudo que ele tem para fazer. Tá? Esse mapa aí tá bem bonitinho, tá bem ok, feito no QGIS, bem facinho. E o LibreOffice, ao invés de usar o PowerPoint, eu uso o Impress, ao invés de usar o Word, eu uso o Writer, ao invés de usar o Excel, eu uso o Calc, ao invés de usar o Access, eu utilizo o Base, e ele ainda tem um outro programa para desenho e para fórmula matemática. Se eu quiser uma coisa mais de alto nível, por exemplo, se pegar esse livro aqui, deixa eu só fazer uma coisa aqui para mostrar para vocês. Se eu quiser esse livro aqui, por exemplo, coisas como essa aqui, que aí eu tenho aqui, o texto está todo em 2 colunas, mas eu tenho alguns elementos que estão em uma coluna, eu tenho algumas inserções de uns quadradinhos no meio do texto aqui, que são destacados. Vai fazer isso aqui no Word para vocês verem. É impossível praticamente, é praticamente impossível porque você desiste antes. Onde que essas coisas são feitas? Em programas como o LaTeX. Ele tem uma lógica distinta, ele assusta no começo porque você não tem aquele programa cheio de botõezinhos. Você escreve os comandos, assim como no R. A vantagem disso é que você configura tudo e você está sabendo exatamente tudo que está acontecendo ali. Então você consegue reusar textos, ele gera automaticamente PDF, HTML, etc. Eu vou reordenar figuras, tabelas e tudo mais automaticamente. Eu não preciso fazer isso, ele mesmo já faz. Geração automática de índice, lista de tabela, lista de figura, etc. Vou lá, consigo reutilizar banco de dados de referência, otimizo o texto editado e é escalável. Eu posso fazer o documento tanto para ser impresso em uma folha de papel 4, quanto para ser impresso numa folha de papel A0 enorme. Certo? Resumindo, o texto com muito mais qualidade e com o mínimo de formatação. Só para dar uma pequena... E aí eu vou fazer uma pequena demonstração disso para vocês, porque LaTeX é algo que a gente não vai trabalhar em sala de aula. Deixa eu abrir a minha colinha. Tá? Vamos lá então. Eu vou abrir aqui o Kyle, onde eu vou escrever o LaTeX. Vocês estão vendo a minha tela, né? Vamos lá então, fazer uma pequena demonstração. Vou fechar isso aqui porque eu vou fazer um novo. Eu cliquei em novo artigo, ok. Aí a primeira coisa ele já pede para salvar esse artigo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, perdão, gente. Deixa eu apagar o teste que eu tinha feito antes para a gente começar do zero, para não confundir. Vamos lá então. Eu vou colocar, primeira coisa vamos criar uma pasta, no caso aqui eu já criei a pasta demonstração hífen LaTeX e coloquei lá dentro 2 figurinhas e um tutorialzinho TXT só para que tem umas inserções de texto aleatório para poder encher linguiça nesse nosso mini TCC. Aí vamos dar um teste aula, vamos dar um nome para ele.
Beleza, nome dado, aí ele já criou aqui, já preencheu algumas coisas. Ah, eu quero colocar... Então ele tem esse cabeçalho, e aí ele carrega alguns pacotes, assim como o R lá de estatística, ele trabalha com pacotes. Ele carrega pacotes básicos aqui para texto, se eu quiser pacotes adicionais, aí eu simplesmente chamo esses pacotes. Por exemplo, eu quero colocar figura nesse meu TCC, então eu vou chamar o pacote que vai ler figuras, que é use package, aí ele já completa, eu simplesmente escrevo o nome do pacote, graphics. Pronto, chamei. Título, title, título. Este é o título da aula. Quem que é o autor? Danilo Oliveira. Begin document, comece o documento. Começou o documento, faça o título aqui, aquele título que a gente já acabou de escrever. Este é o título da aula. Beleza, eu quero agora o abstract. Aí aqui eu venho e faço o abstract. Deixa eu pegar um texto qualquer aqui, só para poder, esses textos aleatórios aí, lorem y, só para a gente preencher aqui. Aí vamos começar ele assim. Aqui vem o resumo com palavra. Aqui vem o resumo. Ponto. Para itálico, escreve-se antibarra test it, abre chave, palavra em itálico, fecha chave, e em negrito se escreve antibarra test bf, abre chave, assim. Ou seja, eu vou colocar essa frase, esse termo aqui, palavra em itálico, vai ficar em itálico. Para isso eu escrevo aqui antibarra test it. E para colocar uma palavra, no caso a palavra assim, eu escrevo antibarra test bf. Ok. E aí, fim do abstract, começa uma sessão. Que sessão? Introdução. E aí aqui eu vou fazer a introdução. Deixa eu colar um texto qualquer aqui para a gente fazer, para preencher aqui uma introdução, beleza? Coloquei um texto nulo, tá? Lorem y. Eu quero uma outra seção, antibarra section, aí ele já completa para ti, você só escreve o título, objetivo. Pronto. Aqui vem listados os objetivos. E aí depois eu listaria, né? Aí vamos ganhar tempo. Quero mais uma seção. Section, material e métodos. E aí aqui eu vou colocar mais algum textinho aleatório qualquer. Vou colocar 2 parágrafos apenas. Coloquei 2 parágrafos aí de material e métodos. E uma última secção, que é resultados e discussão. E aí eu colo mais um pouquinho de texto. Pronto, coloquei um texto aqui, PDF LaTeX, e pronto, ele já gerou o PDF aqui do lado. Ah, eu quero dar uma melhorada nisso aqui? Beleza, a gente pode dar uma melhorada. Por exemplo, eu vou colocar, eu quero que o título fique numa página separada. Então, antibarra, new page. Pronto. Depois eu quero colocar o sumário automático, que é Table of Contents. E eu quero que ele também fique numa página separada, New Page. Depois eu quero uma lista de figuras automático, que eu vou colocar uma figura também. E eu quero que isso fique numa outra página, New Page. Pronto. Olha só, PDF LaTeX. Ele já fica aqui prontinho, bonitinho, cada um numa página. Eu quero colocar uma figura, aí eu escrevo esse conteúdo aqui, ó, e aí eu vou explicar para vocês. Vamos colocar uma figura lá em resultados. Aqui em resultados eu venho e
escrevo isso aqui. Isso aqui é a figura. Na minha pastinha, ó, ele já criou vários outros arquivos. Eu vou colocar essa figura aqui. O nome dessa figura é diagrama.png, certo? Que ela está aqui na mesma pasta, então eu nem preciso dizer o caminho. Eu simplesmente coloco, olha, comece a figura aqui, centralizada, coloque ela com 12 centímetros de largura. E que figura que é? A figura que está no arquivo diagrama.png. Qual que é a legenda dessa figura? Diagrama de associação. A gente pode mudar isso aqui, diagrama de associação para a aula. E eu vou criar para ela uma palavra-chave. Essa palavra-chave é importante porque a gente sempre que coloca uma figura, a gente tem que citar essa figura no texto, né? Então eu venho aqui e cito a figura. Entre parênteses, né? Figura, ao invés de colocar figura 1, que é a primeira figura, eu vou colocar antibarra, ref, e vou colocar a palavra-chave ali, diagrama. E aí vocês vão entender por que eu vou colocar essa palavra-chave e não o número da figura. Vocês vão entender quando eu colocar a próxima. E aí pronto. Mandei fazer o texto e aí já está aqui. Já tá ela bonitinha aqui, beleza. E eu quero colocar uma outra figura, aí o orientador vai lá e fala, olha, coloca também esse mapa aqui que ficou bacana. Esse mapa ficou bem bonitinho da área de localização. Só que o mapa é mapa.jpg. Só que você vai colocar ele lá em cima, em material e métodos, óbvio, né? Então, eu coloco ele aqui em material e métodos. Mesmo esquema, as mesmas informações, só que ao invés de chamar a figura diagrama.png, eu vou chamar a figura diagrama.jpg e a palavra-chave, ao invés de colocar diagrama, eu vou colocar mapa. Que aí eu venho aqui e cito figura, antibarra ref, mapa. Aí eu chamo o mapa, certo? E aí tem um problema. Quando eu coloco uma figura, ele fica como figura 1. Se eu coloco uma outra depois, aí eu tenho que vir no TCC mudando tudo, né? Aí aquilo que era 1 vira 2, aquilo que é 2 vira 3, aquilo que é 3 vira 4 e assim por diante. Eu tenho que fazer isso tanto na legenda das figuras quanto em todas as citações do texto. E resultado, isso sempre passa e a banca sempre pega no pé. Aqui não. Aqui já está prontinho. Eu faço o PDF e olha só, o PDF já está gerado aqui, ó. Teste aula. Vamos ver ele? Olha só, primeiro olhando ele como um todo, primeira página de título, olha só, o nosso sumário já prontinho com as páginas atualizadas, a lista de figuras automaticamente preenchida, automaticamente feita. Está aqui, colocamos duas figuras, introdução, objetivo, material e métodos, resultado e discussão. E olha só, uma outra coisa legal aqui, deixa eu aumentar a largura. Ele já mudou, aquilo que era figura barra, ref, mapa, ele coloca 1. E aquela outra que antes estava aqui em resultados, como, como figura 1, ele automaticamente mudou para figura 2. Prontinho. Só mandar para a banca. Sabe? Então, essas coisas que fazem com que a gente tenha, portanto, muito mais eficiência para poder trabalhar para poder utilizar esses recursos computacionais e principalmente sem nenhum crime, sem nenhuma contravenção, sem nenhuma restrição, sem nenhum problema de segurança para vocês, sem nenhuma vergonha numa apresentação de congresso ou numa fala com o orientador. Espero que vocês tenham achado isso interessante. Estou absolutamente aberto aqui para a gente ir conversando mais a respeito, principalmente sobre Linux, sobre essas alternativas. Eu uso isso, esses outros programas assim, há mais de uma década. A gente pode trocar bastante figurinhas. No mais, bons estudos e até a próxima. A gente continua se falando no Google Sala de Aulas. Fui!